Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Inventário da Leitura. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi a minha experiência lendo Terra Alta, do escritor espanhol Javier Cercas. Pessoal, para quem não sabe, o Javier Cercas é espanhol, né? Ele é um autor contemporâneo, tem diversos prêmios na sua carreira, tem muitos títulos traduzidos para diversos idiomas. E ele também é professor, né, é colunista no El País, então ele tem uma atuação bem expressiva, né, atualmente, e a crítica sempre elogia muito o trabalho dele, e esse é o meu primeiro contato com a obra do Javier Cercas. Escolhi Terra Alta porque eu gosto muito de romances policiais. Na minha juventude, principalmente, eu lia muito livro, né, que tinha investigação, consumo muita série, né, hoje em dia nem tanto, mas muitas séries policiais já consumi, filmes, sempre que tem uma investigação, um suspense, são histórias que me interessam bastante. E como eu estava com vontade de ler uma boa história policial, vendo todas as resenhas, né, a crítica e a sinopse desse livro, resolvi começar o meu contato com Javier Cercas por Terra Alta. Então, um livro que ele lançou em 2019, essa edição que eu estou lendo, ela é traduzida pela Mariana Marco Antônio, e é uma história que tem como protagonista o Melchior. Eu vou colocar a forma que se escreve o nome dele aqui na tela, mas eu vou tratar ele como Melchior, que foi como eu li durante todo o livro, tá, pessoal? O Melchior é um policial que teve uma atuação bem importante no combate aos terroristas, né, que cometeram um atentado em Barcelona em 2017. Inclusive, esse é um episódio real, né? O Javier Cercas, ele se inspirou em um policial anônimo, né, que teve uma atuação nesse episódio para desenvolver o seu protagonista. Então, o Melchior teve essa atuação, né, contra esses terroristas e por uma medida de segurança ele tem que ir para uma cidadezinha pequena, né, se isolar até que o risco contra a vida dele, né, algum risco de represália ali por parte dos terroristas, até que esse risco esteja totalmente afastado, ele vai para uma comunidade pequena, meio que viver escondido. Então ele entra para a polícia dessa cidadezinha, e é uma cidadezinha onde todo mundo se conhece, quem tá ali a vida toda, né, não tem muitos forasteiros, e é uma cidade onde nada acontece, e é onde o Melchior vai recomeçar a vida dele. Quando ele vai para lá, ele era um cara solteiro, né, não tinha família, a mãe dele já havia morrido, então ele era sozinho no mundo. E nessa cidade ele acaba se casando com a bibliotecária, tem uma filha. Então ele tá ali constituindo a família dele. É uma cidade pacata, onde as ocorrências policiais são banais, não tem nada de muito importante acontecendo, até, é claro, que acontece, né? Porque é sempre assim nas histórias policiais. Então acontece um crime muito chocante. Um casal que é dono da maior empresa da cidade é encontrado morto em circunstâncias terríveis, assim. Eles desconfiam que tenha sido feito algum tipo de ritual, porque teve tortura, então é uma coisa bem punk mesmo. E o Melchior entra nessa investigação, né? Ele começa a investigar esse caso. E à medida em que ele vai avançando nessa investigação, a história ela se alterna, né? A gente tem duas linhas temporais aqui. A gente tem um presente, que é o Melchior investigando esse caso, né, com o seu parceiro de polícia, e a gente tem o passado, que é quando a gente vai saber o passado do Melchior, né, o que aconteceu na sua infância, na sua juventude, como era a sua vida antes de ingressar na academia de polícia. Então a gente vai descobrindo que o Melchior ele não tem um passado que a gente costuma associar ao de um policial. Ele tem algumas questões na vida dele que são comprometedoras. Teve uma questão com a mãe dele, que também é algo que atormenta ele, né? E ali, durante a investigação nessa cidade pequena, ele, como é um forasteiro, ele não conhece o passado da maioria daquelas pessoas, mas o seu colega de polícia, ele conhece, né, essa família,
que teve ali os seus patronos mortos dessa forma terrível. E esse colega também é amigo do genro desse casal. E aqui na investigação, então, os principais envolvidos nessa investigação, então, são o Melchior e o seu colega, né, por parte da polícia, mas tem as pessoas que ele mais investiga para tentar entender o que aconteceu, que são ali o genro desse casal, tem também os sócios, né, principalmente um dos diretores dessa empresa, que é alguém que está há muito tempo na empresa, mas que tem um gênio ali um pouco estranho, né, para dizer o mínimo. E conforme o Melchior vai investigando, ele descobre que esse casal ele estava envolvido com uma seita ali que pode ter alguma relação com esse crime. Descobre também que esse casal eles não eram os mais queridos, os mais amados da comunidade, que embora eles dessem emprego para muita gente, eles, principalmente o homem, né, desse casal, eles não eram os mais amorosos, né, no tratamento com as pessoas. Então ele vai descobrindo que várias pessoas teriam motivo para dar um fim nesse casal. Mas o principal dessa história, que é o que vai estar presente em quase todo o livro e é o que vai conectar o passado do Melchior com este momento, né, atual em que ele está investigando esse caso, é o seu verdadeiro fascínio pelo livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Ele é simplesmente apaixonado por esse livro e ele se espelha muito nesses personagens, né? Porque ele acredita em diversos momentos da sua vida, ele vai se identificando com os personagens desse livro, né? Com o investigador que tem esse livro. Eu não li Os Miseráveis, mas é uma Terra Alta não é uma leitura que exige que você tenha lido Os Miseráveis, a gente consegue entender, né? Mesmo sem ter essa leitura prévia. Mas o fato que o Melchior ama esse livro, né? A maior decisão que ele tomou na sua vida foi a partir dessa leitura. Ele leu várias vezes esse livro. Quando ele se casa, ele e a esposa têm um ritual lá em que ela vai lendo trechos desse livro também. Então, em diversos momentos, ele faz referência a esta obra do Victor Hugo, inclusive a sua filha. Ele tem uma filha que recebe o mesmo nome que a filha do Jean Valjean lá dos Miseráveis. Então, ele é totalmente fascinado e ele também lê muito. Então, como a esposa dele é bibliotecária, a gente tem várias referências, né, a obras literárias nessa leitura. Esse foi um ponto que eu gostei porque anotei várias sugestões ali de livros para ir atrás também. Mas o fato é que, enquanto história policial, a gente tem aqui todos os elementos para uma boa história. A gente tem uma cidade pequena em que nada acontece até que acontece uma grande coisa, um grande caso. A gente tem briga de ego entre policiais. A gente tem uma seita envolvida. A gente tem uma treta grande em uma família poderosa da cidade. E a gente tem um policial que segue investigando um caso, mesmo quando esse caso é oficialmente encerrado. Então, todos os elementos para uma boa história policial estão presentes neste livro. E o texto, o ritmo que o Javier Cercas tem na sua escrita, a forma como é narrada essa história, é muito envolvente, flui muito. O livro eu li no e-book, tem 260 páginas, mas é uma leitura que flui e a gente nem percebe. E é uma leitura que nos deixa com muita expectativa, porque, como eu disse, tem todos esses elementos e eu, pelo menos, imaginei que o desfecho dessa investigação ia ser algo assim super elaborado, algo inesperado que ia me surpreender. Porém, eu preciso dizer que quando chegou no momento de identificar o assassino, de realmente entender, né, o que a imagem que estava sendo formada com essas peças de quebra-cabeça que a gente vai tendo contato ao longo da história, eu fiquei bem decepcionada, porque a forma como o caso é resolvido, a identificação do assassino é algo totalmente previsível. Tanto que quando isso acontece, quando ele desvenda ali quem é o assassino,
eu fiquei imaginando que ia ter uma espécie de reviravolta, que aquele era uma espécie de falso resultado, né? Que mais pra frente ia acontecer alguma coisa. E realmente, mais pra frente acontece uma espécie de continuação da investigação, tem uma outra informação que é revelada, porém, na minha opinião, ficou aquém do que eu esperava para uma boa história policial. Né? Mais pro fim do vídeo eu vou falar com spoiler, não vou dar detalhes aqui, né, para caso alguém for ler ainda, mas não era o que eu esperava em relação ao desfecho. E depois que eu li esse livro, eu fui ler algumas entrevistas do Javier Cercas e li mais alguns textos, né, sobre Terra Alta, e parece que ele tinha ali uma intenção de, na verdade, falar sobre a profundidade do personagem Melchior, né, que o foco não seria exatamente a narrativa policial, mas sim, né, essa questão do personagem Melchior, né, uma questão mais dramática, pelo que eu entendi. Porém, eu não considero que a intenção de um autor, por mais que ele seja renomado, por mais que ele seja elogiado e por mais que a sua intenção seja nobre, não é o suficiente para justificar uma leitura que para mim não foi boa. E como eu esperava uma história policial bem desenvolvida, foi uma leitura que me frustrou bastante a partir, né, deste momento em que se revela o assassino. E eu acho que o que acontece no fim, quando surge essas novas informações acerca do caso que tem relação com o desfecho da investigação, acho que ficou pior ainda. Eu não gostei muito, realmente, essa parte do desfecho da investigação não ficou à altura do restante da narrativa, na minha opinião. Porém, mesmo neste momento, o texto ele te prende. A gente não tem vontade de parar porque, como eu disse, a gente vai lendo e a gente sempre acha, não combina com essa história ter esse desfecho. Então, se eu continuar lendo, talvez vá acontecer alguma coisa melhor, né? Vai valer essa leitura. Mas, para mim, não valeu. E se eu for isolar a parte da história policial e deixar só ali a dramaticidade em torno da vida do Melchior, mesmo nessa situação, eu diria que seria uma leitura regular. Não é uma leitura assim que vai ter mega profundidade dos personagens, né, que vai ter um super desenvolvimento, até porque ele é um livro muito curto e como ele apresenta todos esses elementos, né, que eu falei ali no começo, da família, da polícia e tal, nem tem tempo para ele aprofundar muito, né, em cada personagem. O que a gente tem ali do Melchior é um pano de fundo interessante, mas para quem já está acostumado a consumir Criminal Minds, CSI, Lei e Ordem, a gente consegue visualizar esses elementos e a gente sabe que é mais do mesmo, basicamente, né? Então, é uma leitura assim interessante que te prende porque o texto é bom, tem um ritmo muito bom, mas assim, para quem espera um bom romance policial, eu não indicaria. Para quem quer um livro rápido, está numa viagem, não tem tanto, não tem tanta bagagem assim com leitura policial, daí eu indicaria. Mas para quem já está ali calejado nessa área, eu acho que é um livro que não vai satisfazer tanto. Pessoal, então, para ti que não gosta de spoiler, que não quer saber o que acontece na história em detalhes, o vídeo acaba aqui. Agradeço pela tua companhia e peço para te deixar o teu like aqui nessa resenha, tá certo? Um abraço e até a próxima. Mas para ti que não se importa com spoiler ou que já leu e quer conversar um pouco mais sobre esse livro, fica aqui que eu vou comentar um pouco o que mais me incomodou nessa leitura. É o seguinte, lá pelas tantas, lá pela metade da história, o Melchior, né, e o seu colega de polícia estão conversando com o genro do casal que morreu, porque a filha desse casal, ela tá muito debilitada, enfim, tá meio de lado na cena, e o genro que é quem mais está conversando com a polícia, né, que está cooperando ali com a investigação. E a família precisa de um advogado, né, algum tipo de porta-voz. Como eu disse, né, que essa cidade pequena todo mundo se conhece, esse colega do Melchior, que é policial, ele é muito amigo desse genro, né, desse casal que morreu. Então,
esse genro sugere que o amigo dele, esse colega de polícia do Melchior, seja o porta-voz oficial da família. Então a gente tem um policial que é o porta-voz da família com a polícia. Então, assim, o policial que está atuando na investigação é também quem está sendo o representante da família. Quando eu li isso, eu pensei, ah, isso daqui é muito estranho. Não sei como são os hábitos, as leis e como funciona essa parte lá na Espanha. Mas não faz nenhum sentido um policial ser o porta-voz de uma família que está envolvida em um crime dessa magnitude. Então eu pensei, isso também não está aqui em vão nessa história. Provavelmente, esse policial que trabalha com o Melchior, em algum momento ele vai ser o suspeito e vai ser usado esse fato aqui dele ser o representante da família para incriminar ele, mas obviamente não vai ser ele o assassino, porque seria muito óbvio, né? Jamais, não tem sentido. Eu lendo aquilo pensei, não, isso daqui tá aqui só para incriminar ele, mas ele não é o assassino. E pasmem, ele era o assassino. Então, quando eu vi que era ele o assassino, inclusive quando eles estão ali discutindo, né, o Melchior e ele, né, que tem aquele enfrentamento, né, final entre o policial bom e o policial mau, ele fala, por isso que tu quis ser o representante da família e tal e tal. Porque, na verdade, esse policial ele não é o assassino. Ele foi um dos cúmplices, porque quem é o assassino mesmo é o genro da família. Então, na verdade, eles estavam ali tramando juntos, né? Por isso que o genro quis que ele fosse o porta-voz da família. E o Melchior, quando ele vai, né, enfrentar esse colega, que ele joga na cara dele todos os fatos que ele descobriu, ele fala, né, que então foi por isso que esse colega quis ser o porta-voz da família, porque ele estava envolvido e tal. E quando eu li aquilo, eu pensei, não, não é possível. E realmente foi isso que aconteceu. Ele estava envolvido no crime, era cúmplice ali do genro. E o que eu disse que acontece, né, que surgem novas informações depois que o Melchior descobre, né, os autores do crime. Na verdade, depois que esse policial corrupto, né, é entregue para a polícia, que as autoridades já sabem que ele e o genro estão ali envolvidos, surge um terceiro envolvido nesse crime, que é um desafeto antigo desse senhor, né, que foi assassinado com a sua esposa. Um desafeto muito antigo que manipulou o genro desse senhor para tramar esse crime com a ajuda desse policial. Só que assim, em nenhum momento a gente tem indícios de que tem essa outra pessoa. Então eu não gosto muito dessas soluções, sabe? De no fim da história surge do nada uma pessoa, porque dessa forma a gente pode resolver qualquer história, né? É só tu colocar um personagem novo ali, contar uma história e pronto, se resolve tudo. Então, por esse motivo, eu também não gostei dessa saída, porque por mais que a gente tenha lido, né, que as vítimas não eram queridas por toda a comunidade, essa questão de ter um desafeto antigo, lá do tempo do EPA, que aparece no fim da história como o mandante de tudo, né, quem articulou todo o crime, também foi uma coisa que eu achei bem irritante e que eu não gostei. Tá? Então foram esses dois fatores que mais me incomodaram ali na conclusão da investigação, tá certo? Então, pra ti que curte spoiler, obrigado por ter ficado até aqui. Também já deixa o teu like no vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos de resenha aqui do canal. Um abraço.